Pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu quero analisar junto com vocês e explicar para que vocês entendam quais as relações que se estabelecem entre os micro-organismos e os alimentos. Muito bem, então, como vocês já sabem, a gente já viu isso em aula, os micro-organismos, os diferentes tipos, fungos, bactérias, vírus, protozoários, parasitas, né? Eles estão em praticamente todos os lugares, a sua distribuição é praticamente universal, né? E a consequência disso é que os micro-organismos, eles também, obviamente, contaminam os alimentos. Isso não é necessariamente um problema. Em algumas situações é um problema, em outras não, tá? Mas quais que são, então, as principais relações que se estabelecem entre micro-organismos e os alimentos, tá? Então, a gente vai analisar isso nessa videoaula. De forma geral, a relação dos micro-organismos com os alimentos, ela pode ser boa ou ruim, ela pode ser benéfica ou prejudicial, tá? Então, se nós analisarmos isso num diagrama, digamos assim, né, a gente tem os micro-organismos que estão presentes ou contaminam os alimentos, né? De uma certa forma, podem ser benéficos, tá? E eu já vou citar alguns exemplos disso. Ou outros tipos de micro-organismos, eles podem ser prejudiciais. A sua presença no alimento, ela é negativa, ela é prejudicial, tá? Basicamente por dois motivos. Um motivo é porque alguns micro-organismos eles causam a deterioração do alimento e deterioração do alimento, entendam vocês que é como a gente fala, o alimento vai estragar, ele vai perder qualidade, né? Então, ali entram fungos e bactérias que se proliferam, se multiplicam no alimento e causam a sua deterioração. O alimento vai estragar, né? Isso envolve muitas vezes grandes perdas econômicas, e isso obviamente é algo negativo. Por outro lado, a gente tem algumas espécies, tipos de micro-organismos que são patogênicos. Micro-organismos patogênicos são aqueles que têm a capacidade de causar doenças, né? Conhecidos como DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, que posteriormente a gente vai estudar detalhadamente, tá? Então, basicamente é assim, os micro-organismos eles podem trazer benefícios aos alimentos. Esse grupo aqui também é chamado de micro-organismos úteis, tá? Ou prejudiciais. Os prejudiciais são subdivididos entre deteriorantes e patogênicos. Vendo alguns exemplos, então, pessoal, tá? De micro-organismos úteis ou benéficos. Basicamente, são todos aqueles empregados na produção de alimentos fermentados. E isso a humanidade já faz há milhares de anos, mesmo antes da descoberta das bactérias, dos micro-organismos, né? Então aqui cito alguns principais exemplos, né, de produtos de panificação, bebidas alcoólicas, diferentes tipos de queijos, leites fermentados, vinagres, né? Então, diferentes tipos de fungos e bactérias, esses dois tipos de micro-organismos que são úteis ou benéficos, tá? Então, os micro-organismos benéficos possuem representantes de bactérias e fungos, né? Que são utilizados espécies específicas na produção de vários tipos de alimentos fermentados. Isso a humanidade já faz há milhares de anos e ainda continua fazendo hoje, né? E por outro lado,
Aliás, aqui tem mais um slide mostrando alguns exemplos, né, de outras fotos de mesmos tipos de produtos que só existem graças à ação de fungos e bactérias no alimento, que é um processo controlado, uma fermentação controlada, onde você produz um tipo diferente de alimento em comparação à matéria-prima que dá origem a esse alimento, né? Por outro lado, outros tipos de micro-organismos trazem problemas, né? Dentro dos micro-organismos prejudiciais, a gente tem os deteriorantes, que basicamente também são representados por fungos e bactérias, tá? Onde a sua multiplicação no alimento causa a sua deterioração, causa a perda de qualidade, tá? Aí você consegue identificar muitas vezes visualmente alterações indesejáveis no alimento. Normalmente isso vem acompanhado de odores ruins, gosto ruim, né? Ou seja, de uma forma geral, perda de qualidade, e isso se reflete também em perdas econômicas, né? Geralmente, a proliferação de micro-organismos deteriorantes causa alterações visíveis, principalmente no odor e no sabor do alimento, tá? Basicamente assim. Aqui mais alguns exemplos, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, o desenvolvimento de mofo num queijo fatiado, isso aqui é proliferação de micro-organismos deteriorantes, a própria deterioração de frutas, enfim, né? Então, isso é algo indesejável, a perda de qualidade. E isso, de certa forma, acontece de forma natural na natureza, né? Mas na produção, na industrialização de alimentos, isso aqui muitas vezes tem a ver com acondicionamento inadequado, seja por temperatura, seja pelo prazo de validade estar vencido, diversas questões que a gente vai aprofundar ao longo da disciplina. E também pertencendo ao grupo dos micro-organismos prejudiciais, nós temos o grupo dos patogênicos, representantes de micro-organismos que causam doenças quando ingeridos através dos alimentos por nós, né? Normalmente esse problema, pessoal, isso é uma característica muito importante, são invisíveis ao consumidor, ou seja, você consome o alimento que sensorialmente ele está em ótimas condições, ou seja, não tem alteração no gosto, no cheiro, né, na cor do produto, no aspecto visual, e depois de algumas horas ou depois de alguns dias, o consumidor que comeu esse alimento ele desenvolve uma doença, né, onde os sintomas mais comuns envolvem diarreia, vômitos, fraqueza, né? Então isso é um problema. É um grande problema de saúde pública, né, e afeta a segurança do alimento. Então você vê ali pessoas consumindo um alimento aparentemente seguro, aparentemente saudável, né? Mas se esse alimento estiver contaminado com micro-organismos patogênicos ou as toxinas produzidas por esses micro-organismos, uma série de doenças pode ser desenvolvida, né? Onde, como eu já falei, diarreia e vômitos são sintomas muito comuns. Algumas doenças são bastante brandas, no outro dia a pessoa já está melhor, e por outro lado, algumas doenças transmitidas por alimentos, elas podem ser bastante severas, exigindo, por exemplo, hospitalização e, em casos mais extremos, até levar à morte, né? Esses assuntos, obviamente, a gente vai aprofundar ao longo da disciplina, e este esquema aqui basicamente traz um resumo do que eu abordei nessa videoaula, né? Então, os micro-organismos, de forma geral, todos os tipos, bactérias, fungos, vírus, protozoários e parasitas,
eles são classificados, a relação deles com os alimentos, ela pode ser benéfica ou prejudicial. A relação benéfica, ela é caracterizada por aqueles micro-organismos úteis, que são representantes de bactérias e de fungos, basicamente utilizados na produção de alimentos fermentados. Vírus, protozoários, parasitas, obviamente, não são utilizados na produção de alimentos fermentados e, obviamente, assim, eles não são micro-organismos benéficos quando presentes no alimento. Os prejudiciais, então, são subdivididos entre deteriorantes, onde também bactérias e fungos causam esses problemas, tá? E como vocês podem ver aqui que não tem as flechas azuis, então vírus, protozoários e parasitas não têm a capacidade de se multiplicar no alimento, então eles não são considerados micro-organismos deteriorantes. Por outro lado, vocês podem perceber aqui que micro-organismos patogênicos são encontrados em todos os grupos, em todos os tipos de micro-organismos. Tá? Então, você tem bactérias que são patogênicas, você tem espécies de fungos que são patogênicos, assim acontece com vírus, protozoários e parasitas. Vocês podem ter percebido que eu não coloquei aqui o grupo das algas unicelulares. É que as algas unicelulares, elas basicamente não têm uma importância em alimentos. Então, normalmente, na microbiologia de alimentos, a gente não aborda o grupo das algas, tá? Então, assim, ó, pessoal, isso aqui é um assunto relativamente simples, né? Só para vocês entenderem de forma resumida, é algo simples, mas bastante importante. Quais as relações que se estabelecem entre micro-organismos e os alimentos? As relações, elas podem ser benéficas ou prejudiciais. Relações benéficas são caracterizadas pelas bactérias e pelos fungos, que são utilizados na produção de alimentos fermentados. Então, isso aí está tranquilo, tá? Micro-organismos prejudiciais são divididos em dois subgrupos. Um deles são os micro-organismos deteriorantes, que também são caracterizadas somente por fungos e bactérias. E aí é interessante vocês entenderem por quê. Por que somente fungos e bactérias têm a capacidade de deteriorar os alimentos? Porque somente fungos e bactérias conseguem se multiplicar no alimento, conseguem aumentar a sua concentração. A gente vai ver posteriormente como isso funciona, né? Vírus, protozoários e parasitas apenas são transmitidos através dos alimentos, mas esses micro-organismos não têm a capacidade de estragar os alimentos, digamos assim. E por último, os micro-organismos patogênicos possuem representantes de todos os grupos. Tá? Então, vocês poderiam se perguntar como que assim bactérias às vezes podem ser úteis, às vezes podem ser patogênicas, às vezes podem ser deteriorantes. Pessoal, isso depende muito da espécie envolvida, depende muito do contexto. Por exemplo, a bactéria Salmonella. A bactéria Salmonella é uma bactéria patogênica. A sua presença no alimento ela não é desejável e ela pode provocar uma infecção alimentar. A pessoa ficar, inclusive, bastante doente se consumir um alimento contaminado com Salmonella. Por outro lado, você tem outros tipos de bactérias, como por exemplo uma bactéria que se chama Pseudomonas, que é uma bactéria que se multiplica inclusive em refrigeração, que tem a capacidade de deteriorar leite, de deteriorar carnes e tudo mais, né? E, por exemplo, um outro tipo de bactéria, os lactobacilos. Lactobacilos são bactérias benéficas, úteis, que são usadas, por exemplo, na fabricação de leites fermentados, de iogurtes. Tá? Então,
Não quer dizer que todas as bactérias sejam ruins, sejam patogênicas ou deteriorantes, ou todas as bactérias sejam boas, né? Tudo depende da espécie envolvida, dependendo do contexto. E às vezes uma mesma espécie, pessoal, ela pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo do contexto. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o fungo, o mofo do gênero Penicillium, tá? O mofo do gênero Penicillium, se ele se multiplica de forma desordenada, por exemplo, em frutas, ele é um micro-organismo deteriorante. Ele deteriora tomate, deteriora cereais, deteriora morango, uma série de produtos de origem vegetal. Então, nesse caso, o fungo desse gênero, Penicillium, ele é um micro-organismo deteriorante. Por outro lado, esse mesmo fungo, o Penicillium, ele pode ser utilizado na fabricação de alguns tipos de queijo, né? Por exemplo, o queijo Roquefort, o gorgonzola, se não me engano, também. Então, nesse caso, o mesmo fungo do gênero Penicillium é um micro-organismo benéfico, um micro-organismo útil nessa situação. Então, muitas vezes, a designação, essa bactéria é útil, essa bactéria é deteriorante, depende do contexto que se está analisando, tá, pessoal? Mas, de forma geral, então, seria isso. As interações, elas podem ser benéficas ou prejudiciais, certo? Até a próxima videoaula.